A gente vai fazer uma live com o colega Alfredo, que é pediatra, e vamos falar sobre os primeiros 1.000 dias de vida, os primeiros 3 anos de vida. E essa live tem um interesse público, por isso a gente está aqui falando sobre esse assunto, para que todos possam absorver essa informação. Alfredo é um colega pediatra que conheci faz algumas décadas e, por ser alguém que eu via trabalhando, se tornou pediatra dos filhos, depois se tornou um colega que passou a trabalhar particular, partos normais. E Alfredo é um cara de muita experiência, está aí na de pacientes, em especialização em pediatria também, desde que eu alguém que está sempre preocupado. E, ao mesmo tempo, Alfredo é um cara que sempre se interessou muito no aspecto da psicologia, principalmente da puericultura, da evolução das crianças, né? Então, é por isso que o Alfredo foi convidado a dar essa palestra que eu já tive a oportunidade de ouvir, mas vou estar dividindo aqui com vocês agora. Só que o Alfredo sumiu. Eu fui só ligar a luz aí, que estava a luz estava um pouco ruim. Deixa eu explicar. Esse negócio de internet, Instagram, acaba dando uns problemas aí na imagem. Se vocês estiverem me vendo com barba branca, meio careca, é do Instagram também. Isso aí. Eu também, essas manchas no rosto também é do Instagram, viu? Boa noite a todos, então. Prazer enorme estar aqui com vocês. Ayrton, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de falar de um assunto que você sabe que eu gosto, né? Que eu gosto de divulgar, porque eu acredito, né? Uma coisa que eu tenho muita fé, eu acredito e isso tem que ser divulgado mesmo. Muito obrigado, viu? Legal. Alfredo, vamos direto ao assunto. Primeira pergunta que deve ter muita gente se fazendo. Por que 1.000 dias? Por que os primeiros 1.000 dias? Ou por que primeiros 3 anos? Por que não é 2 anos, 5 anos, primeiro ano? Que história é essa de 1.000 dias, Alfredo? Então, há alguns anos a pediatria, né, as sociedades de pediatria criaram esse conceito de 1.000 dias. Isso inclui os 276, se não me engano, né, dias da gravidez, que são os 9 meses, mais o primeiro 365 dias do primeiro ano e mais o segundo ano. Então, esse período, que são os primeiros 2 anos de vida da criança, mais o período da gravidez, a pediatria entende como um dos mais importantes da vida de uma pessoa, que é onde nós vamos formar a nossa identidade e a nossa autoestima. Então, esse é o nosso tema da palestra de hoje, né? Nossa conversa de hoje. Não queria que seja uma palestra, eu gostaria que fosse um bate-papo aí com as mães, etc. Então, você acabou de dizer para a gente que a autoestima e a personalidade, né, que vai se formar dessa criança começa dentro do útero? Sim, a gente acredita que uma boa concepção já começa na pré-concepção, né, Ayrton? Você sabe que a importância da mulher, quando ela decide por uma gravidez, que ela faça toda uma investigação médica do seu estado de saúde, seu estado sorológico, sua imunidade, as doenças que ela pode eventualmente estar portando, que ela já faça uso do ácido fólico previamente à sua concepção. Então, já é um período muito importante, né, a pré-concepção. Então, eu quero engravidar. Inclusive, há uma recomendação para que as mulheres em idade fértil tomem ácido fólico ininterruptamente, né, até a sua menopausa, para evitar os efeitos do tubo neural, né, que é a mielomeningocele e outros também, né? Então, já começamos com a importância da decisão. Eu quero engravidar. Bom, vou procurar meu médico, vou fazer meus exames e já vou cuidar da minha saúde. Se eu estou fumando, eu vou parar de fumar. Se eu estou tomando meu vinho, eu vou parar de beber. Porque acredita-se que a gravidez também é extremamente importante, os cuidados da saúde com a mulher para com a criança, né? Então, a gente não... Hoje, o álcool é totalmente proibido durante a gestação. Se sabe dos malefícios que qualquer tipo de contato com o álcool faz, o cigarro, uma alimentação saudável. A gente sabe, você melhor do que eu, que as mulheres lidam mal com carboidrato. Então, engordar demais na gravidez, a obesidade, ou mesmo a privação da alimentação,
hoje a ciência prova que você pode alterar metabolicamente o seu neném e esse neném ser uma criança que vai carregar dentro da sua genética uma tendência a doenças crônicas futuramente, né? Então, daí a importância para nós, né, de que a mãe já se cuide na pré-concepção. Então, como eu falei, né, ácido fólico, consulta médica, um pré-natal bem feito, uma alimentação orientada. Existem muitas coisas que se orientam na alimentação, que é interessante para a mãe. Só isso acho que já é um tema de uma live, né? Mas fica, então, essa questão dos cuidados, né? do pré-natal, né? Que é muito importante ela ter um médico que oriente, um ornitologista, enfim, né? Isso é uma coisa que você faz muito bem, né, Ayrton? Inclusive, nos seus cursos, que eu já tive a oportunidade de participar, você sempre inclui esse tema, né? É verdade. Alfredo, você sabe que a gente vai... Os anos de estão nos trazendo uma visão diferente da medicina e da nossa profissão, né? Então, ao longo dos anos, eu comecei a perceber que as minhas pacientes, que eram velhas do que eu, estavam envelhecendo e eu precisava estudar um pouco mais de envelhecimento. Depois eu percebi que eu também estava envelhecendo, né? E que eu precisava conhecer um pouco mais dessa fisiologia, né? Do envelhecimento saudável. Sim. Portanto, eu comecei a meter um pouco nesses assuntos. E no ano passado eu tive num congresso de envelhecimento saudável e, para minha surpresa muito agradável, tinha uma palestra que falava assim: o que a gestante pode fazer para que o seu embrião tenha uma vida longa. Ótimo, é isso mesmo. Então, eu fui assistir correndo essa palestra e eu me surpreendi com coisas ditas ali que eu achei impressionante. Primeiro de tudo, eles diziam exatamente isso que você acabou de dizer, que a longevidade da criança depende da saúde do pai antes da concepção, ou seja, não está nem só ligada à saúde da mãe também, está ligada à saúde do pai, como o pai eram os hábitos de vida dele. Sim. E isso tem a ver com um tema que eu vou jogar aqui no ar, que não é um assunto, mas que é um tema que vale a pena todo mundo pesquisar um pouco, que é a questão da epigenética, que é a questão da expressão ou não do que você carrega no seu gene e a capacidade que a gente tem de mudar os nossos genes, os nossos cromossomas ao longo da vida, de acordo com os nossos hábitos saudáveis ou não. Olha, então, um exemplo. Essa palestra, e a última coisa que eu guardei dessa palestra, que foi muito interessante, é que a sugestão é que a gestante ganhe no máximo 7 quilos. Uhum. Quando antes a gente falava, vamos ganhar de 8 a 15, de 8 a 12 era uma média boa, né? 12 era uma média boa. Agora fala que a gestante tem que ganhar muito menos e que isso faz parte do pacote de saúde que ela pode entregar para o seu bebê e para a longevidade desse ser que está chegando. Isso um exemplo. Foi exatamente... Um exemplo disso, fazendo um parênteses só, é a questão do cigarro, né? Que tem alguns trabalhos que mostram que a influência do cigarro pulando uma geração. Então, se a avó foi uma fumante, a mãe não foi, mas a mãe vai carregar resquícios desse fumo, desse cigarro que a avó teve para com o seu filho, para com o seu neto. Isso já tem trabalho mostrando isso. Então, você veja a importância, né? Como você falou, e não é só da mãe, não, do pai também, né? Com certeza. Bom, então, eu acho que isso, Ayrton, é uma coisa extremamente importante, que a mulher se cuide bastante na pré-concepção, durante a sua gravidez. Acho que isso é um assunto bastante longo, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão, como pediatra, né? Sobre a questão que eu acho que as mães também querem saber, do como é formado, né? Como a gente acredita que se forme a autoestima e a questão da nossa identidade, né? Acho que isso é um tema bastante interessante. E quando eu sou indagado, por exemplo, no meu consultório como pediatra, que, doutor, devo deixar o bebê chorar? Vamos mamar de 3 em 3? Não é bom acostumar a mamar de 3 em 3? Se chorar à noite, não é bom deixar chorando um pouquinho? Porque me disseram que a criança vai se acostumando, não é bom já colocar no bercinho dele e ele se acostumar a ficar sozinho.
Então, a gente aprende, né, Ayrton, acho que você também, com o tempo, que nós deixamos de ser os orientadores, porque orientação tem qualquer livro, até no Google tem, né? Nós somos consultores, né? O nosso paciente vai ao nosso consultório para ser consultado, não é para ser orientado. Então, eu costumo responder assim, olha, eu vou falar para a senhora, rapidamente, como é que eu acredito que a mente do bebê funciona. E diante do que eu falar para a senhora decide como é que a senhora vai querer tratar do seu filho. Se a senhora vai querer pegar ele no colo, mais ou menos. Então, eu começo assim, né, Ayrton? E hoje a gente sabe que, à luz da neurociência e da moderna psicanálise, que o bebê ele nasce completamente despreparado, ele nasce completamente dependente do cuidado maternal, né? Uma explicação que eu acho muito simples para a gente entender isso é que sabe-se que nós, seres humanos, carregamos mais ou menos 50% das nossas características vêm dos nossos genes, né? Tanto do pai como da mãe. Os outros 50% de quem nós vamos ser depende das nossas relações familiares, do nosso convívio com nossos pais e com a família e com a nossa vida de um modo geral. E o bebê, ele é um ser completamente dependente. Então, se ele tivesse consciência, logo que ele nasce, de ele ser uma pessoa independente, nós iríamos enlouquecer rapidamente e não conseguiríamos tornar a nossa espécie viável. Então, o bebê, ele tem que ter uma consciência. Na consciência dele, ele é grudado na mãe. Quando ele nasce, o cordão umbilical é cortado, mas na mente dele, a ligação dele com a mãe persiste. Ele é um quinto membro da mãe. Então, eu falo isso para a mãe, quer dizer, o seu filho tem uma dependência sua absoluta, ele não tolera a frustração. Então, é impossível para um bebê, por exemplo, ele está com fome e aquele seio, que não é nem da mãe, aquele seio é um seio que ele imaginou que é dele, não vem na hora que ele quer. Aquele desespero que ele está para ser pego no colo, ele não é pego no colo, ele é deixado lá chorando. Então, essa sensação para um bebê pequenininho, nos primeiros 4, 5 meses de vida, é uma ameaça de morte. É igual você não sobreexistir mais, né? Então, a mente do bebê é construída assim, quer dizer, é construída na relação com a mãe, é construída no olhar da mãe. Nós nos reconhecemos como seres humanos bons e pessoas boas, de índole boa, porque nós somos bem cuidados, nós recebemos amor e carinho. Então, o olhar da nossa mãe, o carinho que a nossa mãe tem para com a gente, nos primeiros meses de vida, é que vai chegar com o bebê com um aninho e falar assim, nossa, eu devo ser uma pessoa muito boa. Eu fazia cocô na fralda, era trocado na hora. Eu chorava, eu tinha um colinho. Eu sentia fome, eu tinha um seio, ou uma mamadeira, no caso, que me alimentava. Então, eu devo ser uma pessoa muito boa. Então, isso é a base da construção de uma identidade positiva, de uma autoestima. Então, quando eu coloco isso para a mãe, ela fala, ah, tá, legal. Bom, então agora você faz o que você achar melhor, mas o bebê, ele precisa disso, né? O bebê, ele tem... Nós queremos, como os pais, que os nossos filhos caminhem para a independência. Queremos, não queremos? Todo mundo quer que seja uma criança com autoestima, que seja uma criança legal, que tenha uma boa personalidade, seja uma pessoa boa, e boa para o mundo, e boa para ele. Mas para que ele chegue nessa construção mental, que vai demorar mais ou menos 20 anos, ele precisa passar por todo um período que começa com a dependência absoluta. É imprescindível o bebê, ele não pode abrir mão desse cuidado maternal. Eu acredito que muito que hoje nós temos na delinquência, na criminalidade, no uso da droga, na gravidez precoce, nas pessoas deprimidas, que depois vão desenvolver aspectos emocionais muito perturbadores na vida da adolescência, na vida adulta, advém da falha que houve nesse período inicial. Entendi. E isso acontece em etapas, assim, até o primeiro ano, até 6 meses, até o período de começar o aleitamento. Essas etapas têm influências diferentes, Alfredo? Tem, Ayrton. É bem interessante isso também, porque isso depois eu vou até indicar para as mães que se interessarem por alguma literatura tal. Eu tenho 3 livros para indicar. Com o tempo da nossa conversa eu vou falando, né?
Mas isso a gente aprendeu muito com o Winnicott, né, que é um psicanalista inglês, já falecido aí na década de 70, por aí. Ele estudou muitas relações familiares, a relação mãe-filho, e ele descreve muito esse período da dependência absoluta, dependência relativa e o caminhar para a independência, né? Então, essa dependência relativa é quando o bebê está completamente fazendo as suas sinapses cerebrais, totalmente dependente do cuidado materno. Isso leva aí seus 4, 5 meses, mais ou menos isso. E depois coincide com um período que a mãe está muito cansada. Ela, naturalmente, ela já vai começar a falhar, porque ela cansa. O bebê exige, pega no colo, faz aquilo. Aí ela começa assim, bom, peraí, deixa eu acabar de tomar meu suquinho aqui, daqui a pouco eu pego ele no colo, porque hoje eu estou cansada, eu vou só acabar de comer, já vou. Então, essas pequenas falhas que são saudáveis, elas acabam ensinando o bebê de que a mãe é uma pessoa separada dele e ele também tem uma existência própria. Então, aí entra esse período da dependência relativa, que também a mãe precisa falhar um pouquinho, dar uma saidinha, vai cuidar da sua vida um pouquinho, vai na academia, meia horinha, 2 horinhas, vai lá fazer sua unha e tal. E o bebê vai se sentindo, então, desgrudando-se dela, né? Tendo noção da sua identidade. E aí o pai tem uma figura muito importante também nessa hora, nas duas etapas. Primeiro, que o pai tem uma função extraordinária nesse período inicial, respeitando a ligação do bebê com a mãe. Então, eu costumo dizer assim, que o pai tem que ter muita paciência nessa hora, porque a mãe, naturalmente, a gente sabe, né, do ponto de vista hormonal, psicológico, ela é voltada para aquele bebê, para aquele binômio, ela precisa estar voltada. E o pai se sente um pouquinho ali fora desse esquema, nos primeiros meses, 2, 3 meses. Depois o pai é apresentado à mãe, à criança, a mãe apresenta o pai, né? A mãe que apresenta o bebê ao pai, né? Então o pai começa a entrar na história, mas ele respeitou esse período, ele entendeu isso de uma maneira muito adulta, muito madura, né? Ele não vai competir com o bebê no cuidado com a mãe, porque ele vai causar um problema muito sério para ele e para a sua esposa também, né? E para o bebê. Então, é muito importante que o pai também tenha consciência do seu papel. E depois... Mas, para ele, né? Primeiro de tudo, o problema vai ser com ele mesmo. Vai ser com ele, é. Então, é uma coisa muito comum, né? Muitos pais acabam assim, enciumados nessa hora, né? Exato. Se sentem desprezados ou se sentem... Porque também a gente revive muito experiências infantis. Quando a gente se torna pai e mãe, é muito comum tanto a mãe regredir para aspectos dela, do bebê que ela foi cuidada, como o pai também regredir para o bebê que ele foi cuidado. Quando nasceu o irmãozinho dele, ele sentiu muito ciúme. Então, muitos homens retomam um pouco esse período da sua infância, do seu bebê, e se ele não está muito consciente disso, isso pode causar muito problema para o casal e para o triângulo, né? Enfim, né? Mãe, filho e bebê. E depois o pai tem uma função importante também, né, Ayrton, ajudando a mãe a se desvincular um pouquinho desse bebê, porque, como o Winnicott fala, que uma frase que ele define, 2 frases que eu acho sensacionais dele, né? Uma tem a ver com isso que nós estamos falando, essa fase inicial, que ele diz assim: o bebê não existe. Existe um bebê e uma mãe. E dessa relação do bebê com essa mãe nascerá uma criança. Então você vê como é importante nós, seres humanos, a dependência que nós temos da relação materna nessa fase inicial. E outra frase que ele fala também, que eu costumo usar, é: a mãe, ela precisa ser suficientemente boa. Acho uma frase fantástica, porque também aquela mãe que é extremamente cuidadora, excessivamente, que não deixa o bebê crescer, ela fica sempre ligada ao bebê. Então, como é que o bebê vai se desgrudar dela e vai ganhar uma independência? Então, tanto é importante a fase inicial, como a fase intermediária, e depois a terceira fase, que é ajudar o bebê à sua independência, que é um processo longo, ao longo da vida, né? Hoje a gente sabe que o cérebro humano, ele amadurece aos 20 anos. A neurociência provou isso para a gente, né? Então, muito do que a gente hoje
não entendia das reações dos bebês, hoje, à luz da neurociência, a gente entende muito bem. E essas coisas acontecem porque as conexões cerebrais, a gente nasce com um monte de bilhões de neurônios, mas eles não estão interligados entre si. Eles vão sendo interligados entre si dependente dos nossos estímulos. E você sabe qual é o estímulo que um bebê precisa para que os seus neurônios se interliguem? Só tem um, não tem outro. Carinho e amor. E os bebês, eles fazem 700 conexões cerebrais por segundo. São fiozinhos que vão ligando, 700 fiozinhos se ligam por segundo. E esses fiozinhos, eles estão na dependência do contato humano. Então, não tem aplicativo do iPhone que faça isso, né? A única coisa que realmente interfere na boa mente de um bebê é o amor e o carinho da família, dos pais, né? O cuidado maternal. Então, é preciso também que se diga isso, né? O bebê, ele agradece o cuidado maternal. Então, essa dependência absoluta não é só a mãe que pode dar, o pai também pode fazer. Hoje eu vejo muitos homens, muitos maternais, né? Que cuidam dos seus bebês, que ajudam a trocar fralda, que pegam no colo. Então, aquele holding, né? Que é o segurar. O pai tem essa questão do segurar. A gente se sente seguro no colo do pai, né? O handling, né, o manuseio, o bebê é muito afoito ao tato, né, ao pegar, né? Então, esse cuidado maternal não é exclusividade da mãe. O bebê sabe quem é o titular. Ele precisa ter o titular, que ele reconhece pelo cheiro, por tudo. Mas uma avó pode fazer isso com bastante carinho, uma babá carinhosa pode fazer, um irmão mais velho, enfim, um familiar qualquer, e mesmo o pai, né? Principalmente o pai. Alfredo, você falou, né, que os pais sempre querem preparar os filhos para o mundo, ensiná-los a ter independência, apesar de que isso às vezes é complexo para a cabeça de alguns pais, né, que acabam segurando os filhos, né, mais. Mas o desejo é sempre esse, de criar um ser humano independente no mundo. Sim. E eu acho um pensamento que já desde pequenininho, que era aquela coisa de não pega no colo para aprender que não é assim, não faz, não, deixa eu chorar um pouco para aprender que é dura. Essa é uma idade onde deve se ensinar isso? De jeito nenhum, né? De maneira alguma. As pessoas que são seguras de si na idade adulta, na adolescência, é porque receberam muito carinho, muito colo quando eram bebês. Eu não tenho a menor dúvida disso, sabe, Ayrton? Você sabe, eu tô com 38, 40 anos de pediatria e eu já tenho clientes que já são mães hoje em dia, né? E eu acompanho famílias, a gente vê isso, quer dizer, a gente vê os adultos que são formados por famílias bastante integradas, bastante, enfim, carinhosas, com amorosidade, como isso faz uma diferença na pessoa adulta depois, né? Então, eu hoje estou convencido de que ter um adulto seguro de si, com uma identidade bem constituída, sabendo quem ele é, vamos dizer, um self verdadeiro, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei para que eu vim nesse mundo. São as pessoas que tiveram a sorte de serem criados em famílias coesas e carinhosas e amorosas. E eu estou dizendo isso que não quer dizer que as famílias têm que ser totalmente constituídas para isso. As famílias separadas também podem dar isso para qualquer criança, não tem nada a ver. E mesmo não precisa ter pai e mãe, não. Às vezes só uma mãe pode fazer essa função, ou só um pai pode fazer essa função, ou dois pais ou duas mães. É isso que eu ia te perguntar. Essa função, essa maternagem e a paternagem podem ser exercidas por outras pessoas, vamos supor, numa família desmembrada, num filho abandonado, que foi acolhido por alguém, fazendo esse papel, essa pessoa, esse que está se formando, também tem condições de se formar com uma boa autoestima. Então, não precisa ser exatamente o pai biológico a fazer desse jeito. Sim, sim, sim. Papel da paternagem. Sim, sim, é exatamente isso, Ayrton. Não há a criança, ela não se ressente
da separação dos pais, desde que isso seja uma coisa bem feita, bem conversada. A criança não se ressente de ter uma mãe e não ter um pai. Ela não se ressente de ter pai e não ter a mãe, porque ela recebeu carinho, recebeu amor de alguém, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que acabam criando seus filhos aí sem a figura paterna e vão muito bem, porque elas conseguem fazer um pouco a função do pai também, né? Na hora de saber cortar um pouquinho o vínculo. Tudo isso precisa ser um pouco conversado, precisa ser bem trabalhado, mas é bem possível que a gente consiga criar uma criança com uma ótima cabeça, independente de ter uma família convencional constituída, vamos dizer assim, né? Eu sempre faço um paralelo disso, que a pediatria nomeia dos 1000 dias com o período que a antroposofia chama dos primeiros 3 anos, né? Que é o período em que ela vai andar, pensar, né? Então, na verdade, a antroposofia tem uma leitura muito simples dessa evolução biográfica. Nos primeiros 7 anos de vida, a antroposofia afirma que a vida tem que ser boa. Dos 7 aos 14 tem que ser bela e dos 14 aos 21 tem que ser justa. Nos primeiros 7 anos, é o primeiro setênio de formação do corpo físico. A criança precisa estar formando, crescendo, uma florada exuberante física no corpo da criança. Depois, nunca mais ela vai crescer tanto quanto cresceu do nascer até os 7 anos, né? E traduzindo, a vida tem que ser boa, na antroposofia é muito simples. Eu tenho que ter o que eu... né? E o que a criança precisa é alimento, asseio e amor. Sim, exatamente. Não precisa muito, né? Não precisa muito. Mas ela precisa perceber que ela é acolhida e acudida nesses quesitos, né? Exatamente, exatamente. Então, você veja, Ayrton, como é complicado, né? Eu sou uma pessoa que acredito piamente nisso, e quando eu vejo... Porque isso, Ayrton, independe do lado cultural, independe até do lado econômico, mas é muito complicado quando você vê pessoas sem a menor condição, querem fazer isso, mas não têm a menor condição básica, né, de saneamento básico, não têm a menor chance de cuidar bem de uma criança, apesar de quererem cuidar, né? É muito triste isso. Como eu também vejo pessoas com todas as condições, mas emocionalmente não conseguem doar esse amor, ou simplesmente não conseguem, né? Simplesmente não conseguem abrir mão, muitas vezes, da sua vida profissional, da sua vida acadêmica e tal, para se dedicar naquele período que é muito fundamental para o bebê, né? Então, eu acho que a mulher ela precisa rever um pouquinho esse período agora do confinamento. Eu acho que vai estar trazendo para a gente um pouco de reflexão nesse aspecto, né? As pessoas estão mais em casa, estão vendo, estão conhecendo mais seus filhos, estão vendo a importância que eles têm para os seus filhos, né? Eu acho que a gente precisa mudar muita coisa, sabe, Ayrton? Inclusive na legislação nossa, né? Dar mais condições para essa mulher ficar um período maior com a sua criança em casa, estender o período de licença de trabalho. Essas mulheres, elas são muito... É muito complicado para uma mulher com 4 meses já voltar para o trabalho com a cabeça no bebê, render no trabalho. Muitas delas têm uma instabilidade muito grande, porque o patrão também, percebendo que já são mães, não interessa muito, porque os bebês vão adoecer, vão faltar no trabalho, se despedem com muita frequência. Então, é um problema social também que a sociedade precisava, como um todo, rever, né? O que nós queremos para a nossa sociedade? Que tipo de sociedade que a gente quer, né? Então, eu acho que a sociedade ela deveria ser constituída já na gravidez, né? As pessoas deveriam nascer com uma alimentação boa, mães que não fumam, que não bebem, que não usam droga, bebês que são cuidados com amor, né? A gente teria uma sociedade seguramente muito melhor. É verdade. Esse tempo que é destinado à criança de 4 meses, ele é muito pequeno, né, Alfredo? É muito pouco. Muito pouco, é muito pouco. Eu vejo muitas mães viverem o dilema de voltar ao trabalho e deixar. Quando alguém pode, eu
eu sempre aplaudo, né? Quando ela pode explicar ao filho, e isso realmente faz diferença. Alfredo, na puericultura, né, dado com a evolução da criança, você acha que o aleitamento, a carteira vacinal, essas coisas vão influenciar também nesses primeiros dias, nessa construção da autoestima? Sim, Ayrton, não tem a menor dúvida disso, né? Então, a importância dos 1.000 dias, ele inclui também o período de amamentação, né? Hoje as sociedades, elas entenderam que é interessante o bebê estender a alimentação exclusiva ao leite materno até o 6º mês. Depois você ter uma alimentação suplementar, mas a continuidade do aleitamento materno, ele hoje está sendo recomendado até os 2 anos e tem mães que levam até 3, né? Você sabe que eu faço um trabalho voluntário lá com os indígenas do Xingu, já é 4, 5 anos que eu vou lá para ver as crianças índias, e eu já te falei isso, eu já tenho até gravado, até no YouTube tem um vídeo meu sobre a sanidade mental do índio, né? Como as mães índias cuidam dos seus bebês, exatamente como os neurocientistas e os psicanalistas recomendam, né? Então, elas nunca leram nenhum livro, mas elas fazem exatamente o que a gente acredita que deva ser feito. E eu nunca vi crianças tão saudáveis assim, do ponto de vista mental. Não existe depressão em índio, o índio não tem depressão. E o índio está sempre rindo, sempre feliz, sempre alegre. Então, isso para mim foi uma prova, né? Mais do que cabal desses conceitos que eu acredito e defendo piamente. Bom, mas voltando, leite materno, então, ele, nossa, se puder, evidentemente, estender para 2 anos, lógico, está mais do que provado que as pessoas que são alimentadas com leite materno até 6 meses exclusivo, né? Sem nenhum tipo de outro alimento, e que depois se estende um pouquinho mais e tal, que são alimentadas com uma alimentação saudável, são pessoas que vão adoecer menos, vão ter menos problema metabólico, menos doenças hipertensivas, menos diabetes, e até um QI um pouquinho mais alto também, né? Deixa eu falar para o pessoal que a gente está indo na conversa direto, mas estamos anotando as perguntas aqui para daqui a pouco a gente entra para responder as perguntas aí de vocês. Então, quem tiver alguma curiosidade, escutou, ficou com alguma dúvida aí da conversa, vai fazendo as perguntas e daqui a uns 10 minutinhos a gente começa a responder as perguntas. Alfredo, e a questão de suplementação de alimentação, vitaminas, que é imprescindível ou é auxiliar? Então, hoje, né, o que se recomenda, indo nessa direção da nutrição, o que a sociedade tem como consenso é o leite materno exclusivo até o 6º mês. A partir da primeira semana, 15 dias, já a suplementação da vitamina D, 400 unidades por dia até 2 anos. E a partir do 3º mês, a suplementação do ferro, né, 1 miligrama por quilo de ferro até 2 anos. Então, tanto a vitamina D como o ferro, eles já fazem parte dessa suplementação vitamínica, né? A partir como eu disse, então, a vitamina D logo no início, o ferro com 3 meses. E o que mudou também na nutrição infantil, porque essas coisas vão mudando muito, né? Então, eu quando comecei a fazer pediatria, as crianças eram orientadas, né? A tomar suquinho com 1 mês, papinha de fruta com 2. Isso caiu, né? E quem ensinou a gente isso foram os índios, porque o índio ele não come nada até ter dente. Por volta de 6, 8 meses, ele só mama. E aí o pessoal foi estudar lá os índios e viu que não tinha ninguém desnutrido, não tinha ninguém anêmico. Então provou-se que não precisava comer com 1 mês, né? Isso estava gerando obesidade, uma série de coisas. Então você vê que a gente aprendeu muito e deve aprender mais ainda com os índios, né? Mas hoje também a gente já orienta a criança a começar com uma alimentação que não é mais aquela papinha batida, tudo junto, sem nenhum paladar definido. Então é importante também que
A gente está hoje já... A criança pode comer qualquer coisa. A gente dava assim, ovo não podia, peixe não podia. Hoje as crianças, a partir de 6 meses, elas comem ovo, comem peixe, comem o que a mãe tiver disponível de alimento para ela, né? E está se vendo que quanto mais cedo você começa com esses alimentos, menos tendência à alergia você vai ter. Então, mudou muita coisa nesse sentido. Acho que facilitou muito para as mães, né? É verdade. E Mas as ao mesmo vacinas também, como você falou, as vacinas também fazem parte do cuidado. Eu acho que amar uma criança é você, além de você dar o amor no cuidado, né, no tato, na voz que você fala com o bebê, porque o amor se dá quando? Se dá quando você está trocando o bebê, quando você está trocando uma fralda, né? A maneira com que você troca a fralda não é uma coisa mecânica, né? É uma coisa carinhosa. Então, o que a criança quer é isso, esse tititi que a mãe faz, essa linguagem infantilizada que os pais fazem com o bebê, não é por acaso. Isso tem... Os pais, eles aderem à linguagem da criança, né? Ao mesmo tempo que a gente sempre recomenda também que a criança seja respeitada e tudo que você for fazer com o bebê, você tem que falar para ele, né? Agora a mamãe vai trocar você, agora a mamãe vai colocar você no banho, tá bom? Você topa fazer isso? Depois do banho, vamos então mamar, e depois vamos nanar, que a mamãe está cansada hoje. Sabe, essa conversa parece absurda, mas ela tem um fundamento muito prático. Então, a gente já sabe também que as crianças que os pais conversam, explicam, respeitam o bebê, eles adquirem uma autoconfiança muito maior e, além disso, eles adquirem uma aquisição de mais de 3.000 palavras em relação àquelas pessoas que não são conversadas, né? Aquelas famílias que não se conversa muito com o bebê. Então, é a importância que isso tem, né, na vida de alguém, né? com certeza. Eu vejo muito, eu queria uma opinião sua sobre uma cena que acontece volta e meia. A mãe entra no meu consultório com a criança, é claro, porque ela não tinha com quem deixar, trouxe na consulta. Eu não me incomoda de jeito. E elas ficam, às vezes, muito incomodadas, porque tem algumas crianças que são brincalhonas, que falam alto, que param quietas. Eu adoro essa, né? Não me incomoda nem um pouco, mas elas ficam incomodadas e, às vezes, elas falam assim: o doutor ali tem uma injeção na gaveta, vai te dar uma injeção, fica quieta. Ou então, Sim, ela pega o celular e abre no aplicativo, entrega para a criança e fala: olha isso aí que agora eu preciso conversar com o doutor. sim. Que São cenas que são típicas, que se repetem vez por outra. O que você me diz? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Eu acho isso péssimo. Uma vez uma cliente também, eu estava examinando o bebê já era um bebê já que poderia entender, já tinha 2 aninhos e pouquinho, ou quase 2 anos, e eu queria abrir a gargantinha dele, conversando com ele, ela falou, o aviãozinho aqui, doutor, enfia o palito logo. Eu parei e falei assim, mas a senhora está vendo algum avião aqui? Não tem avião aqui na minha sala, não tem avião, não, aqui não tem avião nenhum. Aqui tem um médico, tem um bebê que está com uma febrinha e eu vou precisar ver a gargantinha dele. Então, vamos conversar com ele, vamos explicar isso para ele e a gente vai conseguir fazer isso explicando direitinho. Então, acho que as crianças, Ayrton, elas têm que ser respeitadas desde que elas estão na gravidez, né? Respeitadas em todos os aspectos, respeitadas nos nossos hábitos, né? Como nós já falamos, quer dizer, se eu quero ter um bebê saudável, eu não vou fumar, eu não vou beber. Isso é um respeito com a criança que a gente está gestando, né? E depois, quando o meu bebê está ali pequenininho, eu não vou enganá-lo, eu vou explicar tudo para ele. Hoje, a luz da neurociência, Ayrton, a gente já aprendeu, e eu vou depois recomendar, eu já te falei dos 3 livros que eu gostaria, antes de terminar a nossa exposição, que a gente falasse sobre eles. A gente já aprendeu com a neurociência que essa imaturidade cerebral que os bebês têm é uma coisa que a gente consegue entender as atitudes que eles têm, né? Aquela crise de birra, quando o bebê... Ele simplesmente não quer ser examinado. Ele vai no consultório, ele vive o lado dele, que é o lado do hemisfério dele, que é o lado que tem um impulso agressivo, eu não quero e pronto. Esse lado não se comunica com o lado que pensa, que é o lado esquerdo, que é o lado racional, porque as conexões não estão completas ainda. Então, como é que você vai exigir de um bebê uma atitude madura frente a uma ameaça para ele? Né? Quando ele vai no shopping com a mãe e se joga no chão lá porque a mãe não deu
um brinquedo ou porque não fez determinada coisa que ele gostaria que fizesse, ele não tem a menor capacidade de raciocinar e nem a mãe tem, naquele momento, condições para explicar aquilo para ele. Então, hoje, à luz da neurociência, a gente está aprendendo que a educação, a disciplina positiva, é muito mais interessante do que a disciplina punitiva. Que a nossa geração, pelo menos a minha, foi bastante submetida a isso, né? A gente não tinha explicação. Era não, ou levava um puxão de orelha, ou levava um tabefe e pronto. Não tinha que discutir com meu pai e tudo mais, né? E hoje a gente tem esses conhecimentos da neurociência que provam que as pessoas, os adultos que respeitam a criança, que é o que o índio faz. O índio nunca agride uma criança, ele entende que a agressão à criança vai gerar na criança um desrespeito aos pais no sentido de medo. Então, eles não vão olhar, eles não vão respeitar os pais, eles vão temer os pais. E isso não é bom para a criança. E o agredir a criança vai espantar o espírito dela. Então, eles têm um cuidado, um carinho com a criança muito grande. E essa disciplina positiva ensina exatamente isso. Então, quando você se conecta ao sofrimento do bebê, que você se abaixa e você diz assim, eu estou entendendo que você está se jogando no chão porque você quer brincar desse brinquedo que a mamãe gostaria que você brincasse, mas eu estou entendendo. Eu também, quando era criança, também fazia isso. Vai passar. Mas, olha, nós vamos voltar aqui um dia no shopping só para você brincar com esse brinquedo, mas agora nós precisamos ir. Pronto. A criança já, opa, né? Então, ela vai se negar, ela vai continuar birrenta, e isso vai demorar 25 minutos para o cérebro dela se acalmar, e aí, num outro momento, você vai redirecionar aquela atitude dela. No momento que ela está lá distraída, você vai dizer, olha, filho, você viu o que você fez no shopping há 2 horas atrás? Então, não precisava ter feito aquilo, porque a mamãe só não deixou você brincar por causa disso, 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 mas nós vamos voltar um dia lá só para a gente brincar nesse brinquedo que você tá bom? Com isso, você estimulou a criança, você se identificou com ela, você se conectou com as angústias dela, ao mesmo tempo você fez um redirecionamento para que o cérebro dela pudesse se conectar. Então, hoje se sabe que as pessoas que são educadas dessa maneira, elas têm conexões cerebrais muito mais intensas, muito mais fortes, e vão ser pessoas mais centradas, mais tranquilas, e vão conseguir raciocinar melhor quando estão diante de uma situação estressante. Tem muitas perguntas aqui de muitas pessoas, nem vou falar o nome de todos, porque não vai caber aqui. Já vamos chegar a mais 1 ou 2 minutinhos. Só vou uma pergunta, um comentário aqui, que é do que eu acho a respeito disso. Assim, quando a mãe fala, olha o aviãozinho, como você citou, ou quando ela diz, o doutor tem uma injeção, ou qualquer outra resposta que ela dá para uma criança, talvez de 12 anos, quando pergunta como que os bebês nascem, e aí ela dá uma resposta evasiva ou inventa uma qualquer coisa que ela responde. No meu ponto de vista, como eu entendo, para mim, eu não vejo outra maneira. A educação só se faz com exemplo, né? A criança não vai ser o que você manda ela ser, ela vai ser o exemplo que você deu. Sim. Então, e a confiança, né? Quando você age desse jeito, você está ensinando a mentir. E aí vai ser muito difícil mudar isso depois. Exato. Muitas pessoas são mentirosas. Pequenas mentiras, que não fazem mal, mas viram hábito. Né? Sim. É muito mais difícil viver falando a verdade na cara das pessoas, com jeito e diplomacia, sim. dando sempre com a verdade. Mas a criança só vai confiar nos pais se a verdade foi falada, por mais doida que seja. E aí eu já vou responder uma pergunta que apareceu aqui, que eu falei, né? Nos primeiros 7 anos da antroposofia, a vida tem que ser boa. Dos 7 aos 14, a vida tem que ser bela. E dos 14 aos 21, a vida tem que ser justa. Alguém perguntou o que é justo. Então eu vou traduzir rapidamente. O bom, vida é boa quando o bebê recebe o que ele precisa. Asseio, cuidado, amor e alimento. Aí, dos 7 aos 14, a vida precisa ser bela, ou seja,
essa criança, nesse momento, ela precisa se identificar com alguém. Geralmente vai ser o pai ou a mãe, mas pode ser Mahatma Gandhi, ou Bolsonaro, seja, alguém que vira um ídolo, um exemplo, uma meta, uma referência. Exatamente. E dos 14, que é uma criança que já não é mais criança, é uma adolescente, começando a experimentar o mundo lá fora, a vida ser justa significa justamente ela encontrar, nessa época, que o que foi ensinado até os 14 é o que ela está encontrando no mundo. Ela não pode encontrar no mundo totalmente diferente daquilo que lhe foi ensinado. Aí a vida não vai ter sido justa para ela. Então é isso que eu acho extremamente importante a gente trabalhar, porque é muito difícil, às vezes, responder uma pergunta de uma criança falando toda a verdade. Mas é a nossa tarefa e o nosso ensaio como pais e educadores e criadores, né? Sim, eu acho muito importante também deixar essa mensagem que, da mesma maneira que a criança precisa desse todo esse amor, esse carinho e receber tudo que ela precisa nessa fase inicial da vida, também é muito importante que as famílias tenham em mente a ensinar a criança também a se frustrar, né? Porque não tem coisa pior para uma pessoa que se ela nunca se frustrou na vida, se ela teve tudo que ela quis, aquele brinquedo quebrou, em meia hora ela tem o melhor que aquele, o celular dela quebrou, em meia hora ela tem um iPhone 11. Quer dizer, isso também não é bom. A gente precisa crescer também aprendendo que a vida tem frustração, né? A gente precisa aprender a perder. Então, faz parte da educação. Amar também é você ensinar a criança a se frustrar. Nem tudo que ela quer, ela vai ter. Mas isso pode ser falado, por mais difícil que seja, né? Porque cansa. Eu acho que educar é uma coisa que criança cansa muito. A gente tem que... Aquela mãe que fala que o filho não dá trabalho nenhum, provavelmente não está educando bem, porque criança é para dar trabalho. O certo é dar trabalho, né? Não tem nenhum você querer jogar o filho pela janela de vez em quando, né? Não, é totalmente normal. Essas são as mães normais, né? Que correm com a vassoura atrás do filho e tal. Então, eu acho assim, Ayrton, também uma outra mensagem que eu gostaria de colocar, que eu acho que é muito importante também, que eu vejo, acho que a maior judiação que se pode fazer com uma criança é a gente tentar desviar o curso da sua vida, sabe? Eu acredito que todos nós nascemos com um propósito nessa vida, todos nós temos uma essência e temos um espírito dentro de nós. Eu acredito muito nisso, eu sou uma pessoa muito religiosa. E eu acho que a função dos pais é fazer com que essa criança cresça dentro da sua potencialidade. Quer dizer, a gente ajudar aquela criança a ser o que ela veio ao mundo para ser. Independente do pai gostar ou deixar de gostar, ou isso não ser uma coisa ideal para aquela família, mas não tem coisa pior para um ser humano de que ele seja direcionado a ser isso ou ser aquilo, ou desviado do seu rumo, né? E essa coisa que você falou também, né, Ayrton? Eu falo para as mães assim, não complica muito a vida do bebê, quer dizer, criar filho é muito simples. Você olha para a cara dele e vê o que ele está precisando e vê o que ele está te pedindo. E faz o que ele está te pedindo. A hora que ele crescer, nem tudo que ele te pedir você vai precisar dar. Ou tem que dar, ou não pode dar. Se ele quiser se jogar da janela, você não vai deixar, evidentemente, né? Você vai proibir que ele se jogue da janela, mesmo que ele queira voar, igual o super-homem. Você vai explicar para ele que é perigoso, ele pode cair e se esborrachar lá embaixo. Então, você não vai deixar. Então, a gente precisa descomplicar um pouquinho, sabe? Amor, carinho, alimentação boa e educar, uma educação baseada numa disciplina positiva. A gente pode falar a mesma coisa que o não, sem falar o não, né? O que o Daniel Siegel fala, por exemplo, o bebê está lá pequenininho, está na casa da avó. Vamos embora, filho. Não, quero ficar aqui. Não, não pode, vamos. Filho, eu sei que você quer ficar mais na casa da vovó, eu também gostaria de ficar mais, que eu adoro ficar na casa da vovó. Mas vamos fazer o seguinte, agora a gente vai para casa e sábado a gente volta para casa da sua avó? Pode ser? Vamos fazer assim? Mais 5 minutos, hein? Contado no relógio, tá bom? Pronto, você já negociou com a criança, você falou não, sem falar não. Né? Então, existem 1000 maneiras de você contornar situações
às vezes constrangedoras ou difíceis, né? E eu queria passar, então, Ayrton, eu não sei se eu até tenho aqui a foto, mas acho que não sei se vai ficar legal. Os livros que eu recomendo muito, acho que todos os pais deveriam, pelo menos, ler esses 3 livros, que essa é a capa, né? Eu vou dizer para vocês, porque acho que aparece de ponta-cabeça aí, né? Bebês e suas mães. Os bebês e suas mães, do D.W. Winnicott, que é o psicanalista. Então, nessa obra, o autor fala a um público amplo sobre as questões fundamentais da infância, as necessidades mínimas de todo bebê, a amamentação como um primeiro diálogo, os primeiros sinais da personalidade e da natureza da comunicação não verbal no par mãe-bebê. Então, isso que nós estamos falando aqui, esse livro, ele relata muito bem. E depois, 2 livros do Daniel Siegel e da Tina Payne, que um deles é O Cérebro da Criança. O Cérebro da Criança. O Cérebro da Criança. E esse toda mãe, todo pai deveria ler, porque a gente entende, a gente começa a falar, caramba, puxa vida, não é à toa que meu filho reage desse jeito. Como é que esse cérebro, como é que eu vou esperar que ele reaja de outra maneira tendo esse cérebro aqui, né? Que vai demorar 20 anos para ser maduro. E aí, uma outra discussão seria o que acontece com o adolescente, né? Que aí é outra confusão na vida da gente, né? Mas aí acho que tem um assunto para outro dia. E depois esse aqui, que é o Disciplina Sem Drama. O Disciplina Sem Drama, que também é do Daniel Siegel e da Tina Payne, eu acho sensacional, porque ele vai com exemplos muito práticos, inclusive da vida própria deles, né, desses 2 autores, relatar experiências de pacientes, dos filhos deles, tal, pelos quais eles passaram, que todo mundo passa, né, de briga com irmãos, como é que você vai agir numa briga com o irmão, aquele bebê que se jogou no shopping, o que aconteceu com a mente dele que ele teve aquele tipo de atitude. E qual atitude eu posso ter perante isso para que eu ensine meu filho a ser um adulto melhor, né? Então, pessoal, anotou aí? Os Bebês e Suas Mães, O Cérebro das Crianças e Disciplina Sem Drama. Não é isso? Isso aí. Legal. Vamos nas perguntas agora. Temos só 5 minutos, mas tem muita pergunta. Então, eu já vou lançar aqui uma proposta da gente, se a live encerrar, fica todo mundo aí, a gente abre de novo e fala mais 10 minutinhos para encerrar as perguntas, tá bom? Pode ser, Alfredo, para você também? Claro, tranquilo. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, que o meu bebê tem 1 ano e 1 mês e ainda tem muito problema com a separação da mãe. É como se eu ainda fosse ligado a ele. É normal isso após 1 ano? Ou ele acorda para ver se eu estou próxima dele? Que bonitinho, né? Então, essa questão do sono também é uma questão muito, muito polêmica. Hoje, a gente, uma época, separava os bebês, Ayrton, era uma recomendação, né, da sociedade, 1 mês. Então, 1 mês já tá bom. Fica lá com a mãe, aí 1 mês vai para o quarto dele, babá eletrônica, fica lá. Hoje as sociedades estão vendo que não é legal fazer isso. A única espécie que separa a mãe do bebê é a nossa, né? Então, há uma recomendação para que os bebês permaneçam um tempo maior nos quartos dos pais. Então, é o que a gente chama do quarto compartilhado, não é a cama compartilhada, é o quarto compartilhado, né? É o bebezinho dormindo ao lado da cama da mãe, que pode se estender até 8 meses, 1 ano. E isso tem trazido um benefício maior na questão do distúrbio de sono, na morte súbita. Está melhorando muito as relações dos bebês com as mães, né? E eu também acho que, assim, os bebês começam a se desgrudar um pouquinho da mãe e tal, é 1 ano e meio, por aí, né? Então, esse período entre 9 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, é a fase que eles estão descobrindo que eles existem, eu existo, eu tenho uma identidade, porém eu sou altamente dependente da minha mãe. E eu preciso dela ainda, eu preciso dela. E se a mãe puder assistir esse período, quanto mais a mãe puder assistir esse período, mais o bebê vai internalizar na mente dele a sua mãe, vai projetar dentro dele a sua mãe. Então, essa projeção que o bebê faz da mãe boa, da mãe cuidadora, que colocou dentro da mente dele,
é que faz com que a gente não precise levar a nossa mãe para viagem de núpcias mais, porque a gente já está independente dela. Muita gente continua levando a mãe para viagem de núpcias, aí complica bastante, né? Estão pedindo para falar sobre o sono do bebê e, além das rotinas de alimentação, o que pode influenciar no sono. Meu filho tem sono muito picado. Esse é o casal, é a Luara e o Felipe, que estão fazendo um monte de perguntas aqui. Vamos Tá. tentar ver todos aqui. Então, o que eu defendo muito, são duas palavrinhas que preciso conceituar bem, né? Rotina e ritual. Né? Eu acho a palavra rotina um pouco difícil da gente colocar rotina num bebezinho muito pequenininho, que o ideal é que, se você tiver um cuidado com o bebê de amorosidade, carinho, ele vai estabelecer uma rotina dele, uma rotina de mamada, uma rotina de sono, que vai ser natural dele. Porque uma coisa, Ayrton, também precisa ser falada, eu vou tentar falar em um minuto aqui, é que essa vivência que o bebê tem logo na fase inicial da vida dele, que é a excitação, a saciedade e a contemplação, é uma coisa extremamente importante. Então, você ter vontade de mamar é uma excitação. O leite vem, certo? É uma saciedade, é um prazer que é satisfeito. E depois eu vou ficar deitadinho, contemplando que eu tenho um leite que entrou na minha boca e tem um cocô que saiu pelo meu ânus. Isso me dá uma noção de corpo-mente, né? Uma integração física. Aquele bebê que é acordado para mamar no meio do sono dele, ele não vivencia isso. E vai ter um prejuízo grande na sua formação. Então, é muito importante que seja respeitado esses horários, que o bebê tenha essa espontaneidade. Ele vai estipular uma rotina, diferente do ritual. O ritual que nós estamos perdendo é o ritual que os índios têm. Então, é o ritual de você, por exemplo, na hora de dormir, você já começar as luzes, aquela musiquinha, sempre a mesma música, sempre a mesma historinha que você vai contar. Então, o ritual, ele demanda um pouco de tempo, ele demanda um pouco de energia da gente. Você tem que deixar de fazer algumas coisas para tornar esse ritual legal, né? Que eu acho que isso, em todas as relações humanas, o ritual, ele funciona, né, Ayrton? Até das relações entre mulher e homem, né? Se você tiver rotina, é muito chato, né? Agora, ritual não é bom, né? Um ritual, ligar ali na relação, um incenso, uma música, abrir um vinho, isso não é um ritual, né? Então você pode, E o você ritual pode, é muito também lá nas tribos, né? Alfredo, sim, 30 segundos, vai cair. Pessoal, tá. fica aí que a gente vai abrir uma live em seguida para terminar de responder as perguntas. Falou? Mas Então eu acho que essa coisa do ritual, isso principalmente na hora do sono, funciona muito, né? Eu já assisti várias aulas em congressos internacionais sobre sono, é uma coisa difícil mesmo, né? E tem pais que sofrem muito com isso, e tem bebês que têm dificuldade para dormir, por mais cuidadosos que sejam os pais, a gente entende isso, mas não tem outra coisa que fazer a não ser acolher esse bebê, né? Se o bebê é o amor e o carinho da família, dos pais, né? O cuidado maternal. Então, é preciso também que se diga isso, né? O bebê, ele agradece o cuidado maternal. Então, essa dependência absoluta não é só a mãe que pode dar, o pai também pode fazer. Hoje eu vejo muitos homens, muitos maternais, né? Que cuidam dos seus bebês, que ajudam a trocar fralda, que pegam no colo. Então, aquele holding, né? Que é o segurar. O pai tem essa questão do segurar. A gente se sente seguro no colo do pai, né? O handling, né? O manuseio. O bebê é muito afoito ao tato, né? Ao pegar, né? Então, esse cuidado maternal não é exclusividade da mãe. O bebê sabe quem é o titular. Ele precisa ter um titular, que ele reconhece pelo cheiro, por tudo. Mas uma avó pode fazer isso com bastante carinho, uma babá carinhosa pode fazer, um irmão mais velho, enfim, um familiar qualquer, e mesmo o pai, né? Principalmente o pai. Alfredo, você falou, né, que os pais sempre querem preparar os filhos para o mundo, ensiná-los a ter independência, apesar de que isso às vezes é complexo para a cabeça de alguns pais, né, que acabam segurando os filhos, né, mais. Mas o desejo é sempre esse, de criar um humano independente no mundo.
E eu Sim. acho um pensamento que já desde pequenininho, que era aquela coisa de não pega no colo para aprender que não é assim, não faz, não, deixa eu chorar um pouco para aprender que é dura. Essa é uma idade onde deve se ensinar isso? De jeito nenhum, né? De maneira alguma. As pessoas que são seguras de si na idade adulta, na adolescência, é porque receberam muito carinho, muito colo quando eram bebês. Eu não tenho a menor dúvida disso, sabe, Ayrton? Você sabe, eu tô com 38, 40 anos de pediatria e eu já tenho clientes que já são mães hoje em dia, né? E eu acompanho famílias, a gente vê isso, quer dizer, a gente vê os adultos que são formados por famílias bastante integradas, bastante, enfim, carinhosas, com amorosidade. Como isso faz uma diferença na pessoa adulta depois, né? Então, eu hoje estou convencido de que ter um adulto seguro de si, com uma identidade bem constituída, sabendo quem ele é, vamos dizer, um self verdadeiro. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei para que eu vim nesse mundo. São as pessoas que tiveram a sorte de serem criados em famílias coesas e carinhosas e amorosas. E eu estou dizendo isso que não quer dizer que as famílias têm que ser totalmente constituídas para isso. As famílias separadas também podem dar isso para qualquer criança, não tem nada a ver. E mesmo não precisa ter pai e mãe, não. Às vezes só uma mãe pode fazer essa função, ou só um pai pode fazer essa função, ou dois pais, ou duas mães. É isso que eu ia te perguntar. Essa função, essa maternagem e a paternagem podem ser exercidas por outras pessoas, vamos supor, numa família desmembrada, num filho abandonado, que foi acolhido por alguém, fazendo esse papel, essa pessoa, esse que está se formando, também tem condições de se formar com uma boa autoestima. Então, não precisa ser exatamente o pai biológico a fazer desse jeito. Pode ter Sim, sim, alguém sim. no papel da Sim, da paternagem. sim, sim. É exatamente isso, Ayrton. Não há... A criança, ela não se ressente da separação dos pais, desde que isso seja uma coisa bem feita, bem conversada. A criança não se ressente de ter uma mãe e não ter um pai. Ela não se ressente de ter pai e não ter a mãe, porque ela recebeu carinho, recebeu amor de alguém, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que acabam criando seus filhos aí sem a figura paterna e vão muito bem, porque elas conseguem fazer um pouco a função do pai também, né? Na hora de saber cortar um pouquinho o vínculo. Tudo isso precisa ser um pouco conversado, precisa ser bem trabalhado, mas é bem possível que a gente consiga criar uma criança com uma ótima cabeça, independente de ter uma família convencional constituída, vamos dizer assim, né? É. Eu sempre faço um paralelo disso, que a pediatria nomeia dos 1000 dias com o período que a antroposofia chama dos primeiros 3 anos, né? Que é o Uhum. período em que ela vai andar, pensar, né? Então, na verdade, a antroposofia tem uma leitura muito simples dessa evolução biográfica. Nos primeiros 7 anos de vida, a antroposofia afirma que a vida tem que ser boa. Dos 7 aos 14 tem que ser bela e dos 14 aos 21 tem que ser justa. Nos primeiros 7 anos, é o primeiro setênio de formação do corpo físico. A criança precisa estar formando, crescendo, é uma, uma florada exuberante física no corpo da criança. Depois, Sim. nunca mais ela vai crescer tanto quanto cresceu do nascer até os 7 anos. Né? E, e traduzindo, a vida tem que ser boa, na antroposofia é muito simples. Eu tenho que ter o que eu... Né? E o que a criança precisa é alimento, asseio e amor. Sim, exatamente. Não Então, precisa muito, né? precisa muito. Mas ela precisa perceber que ela é acolhida e acudida nesses quesitos, né? Exatamente, exatamente.
Então, você veja, Ayrton, como é complicado, né? Eu sou uma pessoa que acredito piamente nisso, e quando eu vejo... Porque isso, Ayrton, independe do lado cultural, independe até do lado econômico, mas é muito complicado quando você vê pessoas sem a menor condição, querem fazer isso, mas não têm a menor condição básica, né, de saneamento básico, não têm a menor chance de cuidar bem de uma criança, apesar de quererem cuidar, né? É muito triste isso. Como eu também vejo pessoas com todas as condições, mas emocionalmente não conseguem doar esse amor, ou simplesmente não conseguem, né? Simplesmente não conseguem abrir mão, muitas vezes, da sua vida profissional, da sua vida acadêmica e tal, para se dedicar naquele período que é muito fundamental para o bebê, né? Então, eu acho que a mulher ela precisa rever um pouquinho esse período agora do confinamento. Eu acho que vai estar trazendo para a gente um pouco de reflexão nesse aspecto, né? As pessoas estão mais em casa, estão vendo, estão conhecendo mais seus filhos, estão vendo a importância que eles têm para os seus filhos, né? Eu acho que a gente precisa mudar muita coisa, sabe, Ayrton? Inclusive na legislação nossa, né? Dar mais condições para essa mulher ficar um período maior com a sua criança em casa, estender o período de licença de trabalho. Essas mulheres, elas são muito... É muito complicado para uma mulher com 4 meses já voltar para o trabalho com a cabeça no bebê, render no trabalho. Muitas delas têm uma instabilidade muito grande, porque o patrão também, percebendo que já são mães, não interessa muito, porque os bebês vão adoecer, vão faltar no trabalho, se despedem com muita frequência. Então, é um problema social também que a sociedade precisava, como um todo, rever, né? O que nós queremos para a nossa sociedade? Que tipo de sociedade que a gente quer, né? Então, eu acho que a sociedade ela deveria ser constituída já na gravidez, né? As pessoas deveriam nascer com uma alimentação boa, mães que não fumam, que não bebem, que não usam droga, bebês que são cuidados com amor, né? A gente teria uma sociedade seguramente muito melhor. É verdade. Esse tempo que é destinado à criança de 4 meses, ele é muito pequeno, né, Alfredo? É muito É pouco, né? muito pouco, é muito pouco. Eu É muito vejo pouco. muitas mães viverem o dilema de voltar ao trabalho e É, deixar. Eu, quando alguém pode, eu vou, eu sempre aplaudo, né? Quando ela sim. pode ficar ao filho, e isso realmente faz diferença. Alfredo, na puericultura, né, dado com a evolução da criança, você acha que o aleitamento, a carteira vacinal, essas coisas vão influenciar também nesses primeiros 1.000 dias, nessa construção da autoestima? Sim, Ayrton, não tem a menor dúvida disso, né? Então, a importância dos 1.000 dias, ele inclui também o período de amamentação, né? Hoje as sociedades, elas entenderam que é interessante o bebê estender a alimentação exclusiva ao leite materno até o 6º mês. Depois você ter uma alimentação suplementar, mas a continuidade do aleitamento materno, ele hoje está sendo recomendado até os 2 anos e tem mães que levam até 3, né? Você sabe que eu faço um trabalho voluntário lá com os indígenas do Xingu, já é 4, 5 anos que eu vou lá para ver as crianças índias, e eu já te falei isso, eu já tenho até gravado, até no YouTube tem um vídeo meu sobre a sanidade mental do índio, né? Como as mães índias cuidam dos seus bebês, exatamente como os neurocientistas e os psicanalistas recomendam, né? Então, elas nunca leram nenhum livro, mas elas fazem exatamente o que a gente acredita que deva ser feito. E eu nunca vi crianças tão saudáveis assim, do ponto de vista mental. Não existe depressão em índio, o índio não tem depressão. E o índio está sempre rindo, sempre feliz, sempre alegre. Então, isso para mim foi uma prova, né? Mais do que cabal desses conceitos que eu acredito e defendo piamente. Bom, mas Vamos, voltando, leite materno, então, ele, nossa, se puder, evidentemente, estender para 2 anos, lógico, está mais do que provado que as pessoas que são alimentadas com leite materno até 6 meses exclusivo, né, sem nenhum tipo de outro alimento, e que depois se estende um pouquinho mais e tal, que são alimentadas com uma alimentação saudável,
são pessoas que vão adoecer menos, vão ter menos problema metabólico, menos doenças hipertensivas, menos diabetes e até um QI um pouquinho mais alto também, né? Deixa eu falar para o pessoal que a gente está indo na conversa direto, mas estamos anotando as perguntas aqui para daqui a pouco a gente entra para responder as perguntas aí de vocês. Então, quem tiver alguma curiosidade, escutou, ficou com alguma dúvida aí da conversa, vai fazendo as perguntas e daqui a uns 10 minutinhos a gente começa a responder as perguntas. Alfredo, e a questão de suplementação de alimentação, vitaminas, Uhum. que é imprescindível ou é auxiliar? Então, hoje, né, o que se recomenda, indo nessa direção da nutrição, o que as sociedades têm como consenso é o leite materno exclusivo até o 6º mês. A partir da primeira semana, 15 dias, já a suplementação da vitamina D, 400 unidades por dia até 2 anos. E a partir do 3º mês, a suplementação do ferro, né, 1 miligrama por quilo de ferro até 2 anos. Então, tanto a vitamina D como o ferro, eles já fazem parte dessa suplementação vitamínica, né? A partir como eu disse, então, vitamina D logo no início, o ferro com 3 meses. E o que mudou também na nutrição infantil, porque essas coisas vão mudando muito, né? Então, eu, quando comecei a fazer pediatria, as crianças eram orientadas, né? A tomar suquinho com 1 mês, papinha de fruta com 2. Isso caiu, né? E quem ensinou a gente isso foram os índios. Porque o índio, ele não come nada até ter dente. Por volta de 6, 8 meses, ele só mama. E aí o pessoal foi estudar lá os índios e viu que não tinha ninguém desnutrido, não tinha ninguém anêmico. Então, provou-se que não precisava comer com 1 mês, né? Isso estava gerando obesidade, uma série de coisas. Então, você vê que a gente aprendeu muito e deve aprender mais ainda com os índios, né? Mas hoje, também a gente já orienta a criança a começar com uma alimentação que não é mais aquela papinha batida, tudo junto, sem nenhum paladar definido. Então, é importante também que a gente está hoje já... A criança pode comer qualquer coisa. A gente dava assim, ovo não podia, peixe não podia. Hoje as crianças, a partir de 6 meses, elas comem ovo, comem peixe, comem o que a mãe tiver disponível de alimento para ela, né? E está se vendo que quanto mais cedo você começa com esses alimentos, menos tendência à alergia você vai ter. Então, mudou muita coisa nesse sentido. Acho que facilitou muito para as mães, né? É verdade. Mas E as vacinas também, como você falou, as vacinas também fazem parte do cuidado. Eu acho que amar uma criança é você, além de você dar o amor no cuidado, né, no tato, na voz que você fala com o bebê, porque o amor se dá quando? Se dá quando você está trocando o bebê, quando você está trocando uma fralda, né? A maneira com que você troca a fralda não é uma coisa mecânica, né? É uma coisa carinhosa. Então, o que a criança quer é isso, esse tititi que a mãe faz, essa linguagem infantilizada que os pais fazem com o bebê, não é por acaso. Isso tem... Os pais, eles aderem à linguagem da criança, né? Ao mesmo tempo que a gente sempre recomenda também que a criança seja respeitada e tudo que você for fazer com o bebê, você tem que falar para ele, né? Agora a mamãe vai trocar você, agora a mamãe vai colocar você no banho. Tá bom? Você topa fazer isso? Depois do banho, vamos então mamar e depois vamos nanar, que a mamãe está cansada hoje? Sabe, essa conversa parece absurda, mas ela tem um fundamento muito prático. Então, a gente já sabe também que as crianças que os pais conversam, explicam, respeitam o bebê, eles adquirem uma autoconfiança muito maior e, além disso, eles adquirem uma aquisição de mais de 3.000 palavras em relação àquelas pessoas que não são conversadas, né? Aquelas famílias que não se conversa muito com o bebê. Então, é a importância que isso tem, né, na vida de alguém, né? Com certeza. Eu vejo muito, eu queria uma opinião sua sobre uma cena que acontece volta e meia. A mãe ia no meu consultório com a criança, claro, porque ela não tinha com quem deixar, trouxe na consulta. Eu não me incomoda de jeito. E elas ficam, às vezes, muito incomodadas
porque tem algumas crianças que são brincalhonas, que falam alto, que param quietas. Eu adoro essa, né? Não me incomoda nem um pouco, mas elas ficam incomodadas e às vezes elas falam assim: o doutor ali tem uma injeção na gaveta, vai te dar uma injeção, fica quieta. Ou então Sim, ela pega o celular e abre no aplicativo, entrega para a criança e fala: olha isso aí que agora eu preciso conversar com o doutor. sim. Ok? As cenas que são típicas, que se repetem vez por outra. O que, que você me diz? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Eu acho isso péssimo. Uma vez uma cliente também, ela estava examinando o bebê já era um bebê já que poderia entender, já tinha 2 aninhos e pouquinho, ou quase 2 anos, e eu queria abrir a gargantinha dele, conversando com ele, ela falou, o aviãozinho aqui, doutor, enfia o palito logo. Eu parei e falei assim, mas a senhora está vendo algum avião aqui? Não tem avião aqui na minha sala, não tem avião, não, aqui não tem avião nenhum. Aqui tem um médico, tem um bebê que está com uma febrinha e eu vou precisar ver a gargantinha dele. Então vamos conversar com ele, vamos explicar isso para ele e a gente vai conseguir fazer isso explicando direitinho. Então, acho que as crianças, Ayrton, elas têm que ser respeitadas desde que elas estão na gravidez, né? Respeitadas em todos os aspectos, respeitadas nos nossos hábitos, né? Como nós já falamos, quer dizer, se eu quero ter um bebê saudável, eu não vou fumar, eu não vou beber. Isso é um respeito com a criança que a gente está gestando, né? E depois, quando o meu bebê está ali pequenininho, eu não vou enganá-lo, eu vou explicar tudo para ele. Hoje, a luz da neurociência, Ayrton, a gente já aprendeu, e eu vou depois recomendar, eu já te falei dos 3 livros que eu gostaria, antes de terminar a nossa exposição, que a gente falasse sobre eles. A gente já aprendeu com a neurociência que essa imaturidade cerebral que os bebês têm é uma coisa que a gente consegue entender as atitudes que eles têm, né? Aquela crise de birra, quando o bebê ele simplesmente não quer ser examinado. Ele vai no consultório, ele vive o lado dele, que é o lado do hemisfério dele, que é o lado que tem um impulso agressivo, eu não quero e pronto. Esse lado não se comunica com o lado que pensa, que é o lado esquerdo, que é o lado racional, porque as conexões não estão completas ainda. Então, como é que você vai exigir de um bebê uma atitude madura frente a uma ameaça para ele? Né? Quando ele vai no shopping com a mãe e se joga no chão lá porque a mãe não deu um brinquedo ou porque não fez determinada coisa que ele gostaria que fizesse, ele não tem a menor capacidade de raciocinar e nem a mãe tem, naquele momento, condições para explicar aquilo para ele. Então, hoje, à luz da neurociência, a gente está aprendendo que a educação, a disciplina positiva, é muito mais interessante do que a disciplina punitiva, que a nossa geração, pelo menos a minha, foi bastante submetida a isso, né? A gente não tinha explicação. Era não, ou levava um puxão de orelha, ou levava um tabefe e pronto. Não tinha que discutir com meu pai e tudo mais, né? E hoje a gente tem esses conhecimentos da neurociência que provam que as pessoas, os adultos que respeitam a criança, que é o que o índio faz. O índio nunca agride uma criança, ele entende que a agressão à criança vai gerar na criança um desrespeito aos pais no sentido de medo. Então, eles não vão olhar, eles não vão respeitar os pais, eles vão temer os pais. E isso não é bom para a criança. E o agredir a criança vai espantar o espírito dela. Então, eles têm um cuidado, um carinho com a criança muito grande. E essa disciplina positiva ensina exatamente isso. Então, quando você se conecta ao sofrimento do bebê, que você se abaixa e você diz assim, eu estou entendendo que você está se jogando no chão porque você quer brincar desse brinquedo que a mamãe gostaria que você brincasse, mas eu estou entendendo. Eu também, quando era criança, eu também fazia isso. Vai passar. Mas olha, nós vamos voltar aqui um dia no shopping só para você brincar com esse brinquedo, mas agora nós precisamos ir. Pronto. A criança já, opa, né? Então ela vai se negar, ela vai continuar birrenta, e isso vai demorar 25 minutos para o cérebro dela se acalmar, e aí, num outro momento, você vai redirecionar aquela atitude dela. No momento que ela está lá distraída, você vai dizer, olha, filho, você viu o que você fez no shopping há 2 horas atrás? Então, não precisava ter feito aquilo, porque a mamãe só não deixou você brincar por causa disso, 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 mas nós vamos voltar um dia lá só para a gente brincar nesse brinquedo que você tá bom?
Com isso, você estimulou a criança, você se identificou com ela, você se conectou com as angústias dela, ao mesmo tempo você fez um redirecionamento para que o cérebro dela pudesse se conectar. Então, hoje se sabe que as pessoas que são educadas dessa maneira, elas têm conexões cerebrais muito mais intensas, muito mais fortes, e vão ser pessoas mais centradas, mais tranquilas, e vão conseguir raciocinar melhor quando estão diante de uma situação estressante. Tem muitas perguntas aqui de muitas pessoas, nem vou falar o nome de todos, porque não vai caber aqui. Já vamos chegar a mais 1 ou 2 minutinhos. Só vou fazer uma pergunta, um comentário aqui, que é do que eu acho a respeito disso. Assim, quando a mãe fala, olha o aviãozinho, como você citou, ou quando ela diz, o doutor tem uma injeção, ou qualquer outra resposta que ela dá para uma criança, talvez de 12 anos, quando pergunta como que os bebês nascem, e aí ela dá uma resposta evasiva ou inventa uma qualquer coisa que ela responde. No meu ponto de vista, como eu entendo, para mim, eu não vejo outra maneira. A educação só se faz com exemplo, né? A criança não vai ser o que você manda ela ser, ela vai ser o exemplo que você deu. Sim. Então, e a confiança, né? Quando você age desse jeito, você está ensinando a mentir. E aí vai ser muito difícil mudar isso depois. Exato. Muitas pessoas são mentirosas. Pequenas mentiras, que não fazem mal, mas viram hábito. Né? Sim. E é muito mais difícil viver falando a verdade na cara das pessoas, com jeito e diplomacia, sim. dando sempre com a verdade. Mas a criança só vai confiar nos pais se a verdade foi falada, por mais doida que seja. E aí eu já vou responder uma pergunta que apareceu aqui, que eu falei, né? Nos primeiros 7 anos da antroposofia, a vida tem que ser boa. Dos 7 aos 14, a vida tem que ser bela. E dos 14 aos 21, a vida tem que ser justa. Alguém perguntou o que é justo. Então eu vou traduzir rapidamente. O bom, vida é boa quando o bebê recebe o que ele precisa. Asseio, cuidado, amor e alimento. Aí, dos 7 aos 14, a vida precisa ser bela. Ou seja, essa criança, nesse momento, ela precisa se identificar com alguém. Geralmente vai ser o pai ou a mãe, mas pode ser Mahatma Gandhi, ou Bolsonaro. Ou seja, alguém que vira um ídolo, um exemplo, uma meta, uma referência. Exatamente. E dos 14, que é uma criança que já não é mais criança, é uma adolescente, começando a experimentar o mundo lá fora, a vida ser justa significa justamente ela encontrar, nessa época, que o que foi ensinado até os 14 é o que ela está encontrando no mundo. Ela não pode encontrar no mundo totalmente diferente do que aquilo que lhe foi ensinado. Aí a vida não vai ter sido justa para ela. Então é isso que eu acho extremamente importante a gente trabalhar, porque é muito difícil, às vezes, responder uma pergunta de uma criança falando toda a verdade. Mas é a nossa tarefa e o nosso ensaio como pais e educadores e criadores, né? Sim, eu acho muito importante também deixar essa mensagem que, da mesma maneira que a criança precisa todo esse amor, esse carinho e receber tudo que ela precisa nessa fase inicial da vida, também é muito importante que as famílias tenham em mente a ensinar a criança também a se frustrar, né? Porque não tem coisa pior para uma pessoa que se ela nunca se frustrou na vida, se ela teve tudo que ela quis, aquele brinquedo quebrou, em meia hora ela tem um melhor que aquele, o celular dela quebrou, em meia hora ela tem um iPhone 11. Quer dizer, isso também não é bom. A gente precisa crescer também aprendendo que a vida tem frustração, né? A gente precisa aprender a perder. Então, faz parte da educação. Amar também é você ensinar a criança a se frustrar. Nem tudo que ela quer, ela vai ter. Mas isso pode ser falado, por mais difícil que seja, né? Porque cansa. Eu acho que educar é uma coisa que criança cansa muito. A gente tem que... Aquela mãe que fala que o filho não dá trabalho nenhum, provavelmente não está educando bem, porque criança é para dar trabalho. O certo é dar trabalho, né? Não tem nenhum... Você querer jogar o filho pela janela de vez em quando, né? Não, é totalmente normal. Essas são as mães normais, né?
Que corre com a vassoura atrás do filho e tal. Então, eu acho assim, Ayrton, também uma outra mensagem que eu gostaria de colocar, que eu acho que é muito importante também, que eu vejo, acho que a maior judiação que se pode fazer com uma criança é a gente tentar desviar o curso da sua vida, sabe? Eu acredito que todos nós nascemos com um propósito nessa vida, todos nós temos uma essência e temos um espírito dentro de nós. Eu acredito muito nisso, eu sou uma pessoa muito religiosa. E eu acho que a função dos pais é fazer com que essa criança cresça dentro da sua potencialidade. Quer dizer, a gente ajudar aquela criança a ser o que ela veio ao mundo para ser. Independente do pai gostar ou deixar de gostar, ou isso não ser uma coisa ideal para aquela família, mas não tem coisa pior para um ser humano de que ele seja direcionado a ser isso ou ser aquilo, ou desviado do seu rumo, né? E essa coisa que você falou também, né, Ayrton? Eu falo para as mães assim, não complica muito a vida do bebê, quer dizer, criar filho é muito simples. Você olha para a cara dele e vê o que ele está precisando e vê o que ele está te pedindo. E faz o que ele está te pedindo. A hora que ele crescer, nem tudo que ele te pedir você vai precisar dar. Ou tem que dar, ou não pode dar. Se ele quiser se jogar da janela, você não vai deixar, evidentemente, né? Você vai proibir que ele se jogue da janela, mesmo que ele queira voar, igual o super-homem. Você vai explicar para ele que é perigoso, ele pode cair e se esborrachar lá embaixo. Então, você não vai deixar. Então, a gente precisa descomplicar um pouquinho, sabe? Amor, carinho, alimentação boa e educar, uma educação baseada numa disciplina positiva. A gente pode falar a mesma coisa que o não, sem falar o não, né? O que o Daniel Siegel fala, por exemplo, o bebê está lá pequenininho, está na casa da avó. Vamos embora, filho. Não, quero ficar aqui. Não pode, vamos. Filho, eu sei que você quer ficar mais na casa da vovó, eu também gostaria de ficar mais, que eu adoro ficar na casa da vovó. Mas vamos fazer o seguinte, agora a gente vai para casa e sábado a gente volta para casa da sua avó? Pode ser? Vamos fazer assim? Mais 5 minutos, hein? Contado no relógio, tá bom? Pronto, você já negociou com a criança, você falou não, sem falar não. Né? Então, existem mil maneiras de você contornar situações, às vezes constrangedoras ou difíceis, né? E eu queria passar, então, Ayrton, eu não sei se eu até tenho aqui a foto, mas acho que não sei se vai ficar legal. Os livros que eu recomendo muito, acho que todos os pais deveriam, pelo menos, ler esses 3 livros, que essa é a capa, né? Eu vou dizer para vocês, porque acho que aparece de ponta cabeça aí, né? Bebês e suas mães. Os bebês e suas mães, do D.W. Winnicott, que é o psicanalista. Então, nessa obra, o autor fala a um público amplo sobre as questões fundamentais da infância, as necessidades mínimas de todo bebê, a amamentação como um primeiro diálogo, os primeiros sinais da personalidade e da natureza da comunicação não verbal no par mãe-bebê. Então, isso que nós estamos falando aqui, esse livro, ele relata muito bem. E depois, 2 livros do Daniel Siegel e da Tina Payne, que um deles é O Cérebro da Criança. O Cérebro da Criança. O Cérebro da Criança. E esse toda mãe, todo pai deveria ler, porque a gente entende, a gente começa a falar, caramba, puxa vida, não é à toa que meu filho reage desse jeito. Como é que esse cérebro, como é que eu vou esperar que ele reaja de outra maneira tendo esse cérebro aqui, né? Que vai demorar 20 anos para ser maduro. E aí, uma outra discussão seria o que acontece com o adolescente, né? Que aí é outra confusão na vida da gente, né? Mas aí acho que tem um assunto para outro dia. E depois esse aqui, que é o Disciplina Sem Drama. Né? O Disciplina Sem Drama, que também é do Daniel Siegel e da Tina Payne, eu acho sensacional, porque ele vai com exemplos muito práticos, inclusive da vida própria deles, né? Desses 2 autores, relatar experiências de pacientes, dos filhos deles, tal, pelos quais eles passaram, que todo mundo passa, né? De briga com irmãos, como é que você vai agir numa briga com o irmão, aquele bebê que se jogou no shopping, o que aconteceu com a mente dele que ele teve aquele tipo de atitude. E qual atitude eu posso ter perante isso para que eu ensine meu filho a ser um adulto melhor, né?